Nosso estudo de hoje, nós vamos, conforme anunciado, o papel do homem neste mundo. Aproveitamos para o estudo o item 10, que é uma mensagem, a instrução dos Espíritos, uma mensagem que se encontra no Evangelho, o homem no mundo. É um bom assunto, uma boa pergunta, um bom questionamento que a gente se faz costumeiramente. Principalmente quando nós nos vemos diante da doutrina espírita, nos demonstrando que somos espíritos imortais. Nós somos espíritos e não temos um espírito como se pensa. Outros acreditam que, ao nascer um corpo, é criado, Deus cria um espírito para ocupar aquele corpo. A ideia espírita, nesse particular, é diferente. Nós somos criados, primeiramente, como espírito. Reencarnar, passar por um mundo material, ganhar um corpo físico, isso são consequências necessárias ao adiantamento, à evolução, ao crescimento do espírito. Como a doutrina diz, nessa criação como espírito, no mundo espiritual, no outro plano, nós somos criados todos iguais. Diz lá, simples e ignorantes. E tendemos à perfeição. Essa tendência à perfeição, esse progresso, se faz através, principalmente, das existências corpóreas. Não quer dizer que nós só aprendemos no mundo físico, encarnado. Mas é aqui que se coloca a prova, é aqui que se testa as nossas conquistas, que desenvolve as essências divinas que nós trazemos todos igualmente por origem. Deus não criou ninguém diferente, todos iguais, simples e ignorantes, mas dotados da capacidade e possibilidade de atingirem o mesmo patamar, o mesmo ápice de evolução que toda criatura indistintamente um dia alcançará. E nós estamos, então, nessa condição, no mundo. O mundo aqui, para nós, significa a Terra, onde nós estamos encarnados. O homem no mundo. O Benevides colocou como o tema o papel do homem neste mundo. Qual o papel nosso? Lógico que a abordagem que faremos, é sobre a doutrina. Tanto que isso aqui é uma mensagem. Essa que eu distribuí para vocês aí. É cópia, né? Um Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Quase todos, raras exceções, capítulos do Evangelho, tem uma segunda parte que chama Missão dos Espíritos. Kardec colocou ali mensagens que estão de acordo com o tema. Então, esse tema nós já estamos estudando há algum tempo, capítulo 17, Sede Perfeito, estamos já no item 10. Cada segunda-feira, quando sou eu encarregado de enganar vocês um pouquinho aqui, nós estudamos o Evangelho, normalmente temas relacionados com o Evangelho. E hoje, então, nós já estamos aí no item 10, que é essa mensagem que nós passamos. Então, como eu disse, nós estamos aqui no mundo. E a pergunta a gente se faz: como melhor nos conduzirmos? Que melhor proveito tirarmos dessa condição? Porque nós estamos aqui sob a influência do mundo material. E nós aprendemos que acima da matéria é o espírito. Ou seja, existe uma preponderância da alma, do espírito sobre a matéria. Por quê? A matéria é este corpo que é perecível. Nós utilizamos aí, por um longo tempo que seja, um século, pessoa que vive um século, viveu bastante. Não é nada, porque nós somos espíritos imortais. Dizem que para chegar até onde nós já estamos hoje, já tivemos muitas e muitas existências, já passamos por muitas e muitas vidas materiais.
O espírito é o mesmo, é aquele que foi criado inicialmente, mas já transitou. E terá muitas outras, porque, segundo a própria doutrina, nós alcançamos em estágio evolutivo o segundo estágio na evolução dos mundos, na hierarquia do mundo espiritual. E ainda existem outros 3 para nós chegarmos ao ápice do desenvolvimento do progresso do espírito. Então, necessidades das reencarnações, um outro assunto que existe aí, é progresso, evolução dos espíritos. Então, qual o nosso papel neste mundo? Qual o papel do homem no mundo diante dessa dupla necessidade? Progresso, manutenção material, progresso, evolução espiritual. 2 coisas um tanto quanto difíceis de serem conciliadas. Essa mensagem que vocês têm na mão, eu tenho aqui, ela trata bem da história. Eu achei na internet aqui um estudo sobre ela, de uma pessoa que fala justamente isso. E ele, comentando essa passagem, pegando aí os itens, por isso que eu numerei de 1 a 6, porque ele faz aqui uma divisão de cada parágrafo e faz o comentário, que a gente vai tentar aí dar alguma contribuição a ele, embora esteja bem feito aqui. Ele começa, só a título de ilustração, dizer que a história humana, segundo os paleontólogos, estudiosos dos resíduos fósseis, remonta aproximadamente 2 milhões de anos atrás. É só para a gente se posicionar onde é que nós estamos, onde é que nós se encontramos, né? Segundo, portanto, estes cientistas, e após comprovações feitas através da datação por carbono, que é a maneira de se detectar a idade dos fósseis, principalmente, né? O ser humano, ou hominídeos, como são chamados, surgiram neste orbe, quer dizer, na Terra, há aproximadamente 2 milhões de anos. Já o Homo sapiens, a nossa espécie, surgiu há aproximadamente 200 mil anos atrás. Com isto, entendemos que a história humana neste planeta já é longa. Nossa história já é longa. E que ela não se resume aos poucos séculos que nossos historiadores conseguem descrever em detalhes. Quantas coisas escapam aos estudiosos? A quanto a história os estudiosos conseguem remontar diante desses milhões de anos? É necessário que entendamos que, no princípio, o mundo influenciou muito mais o homem do que o inverso. Lá no começo, o mundo influenciou muito mais o homem do que o inverso. Naquela época pré-histórica, os seres estavam expostos aos intempéries da natureza e eram pequenos grupos. Imaginemos os temores desses primeiros hominídeos diante da selva que os envolvia. Os temores destes, né, daqueles, quanto aos animais silvestres e da noite que sempre trazia pavor. Portanto, no princípio, os homens adotaram como forças sobrenaturais tudo o que não conseguiam compreender, como o porquê do sol, da lua, das estrelas, dos próprios animais, plantas e pedras, etc. Mas o homem evoluiu ao longo da história, e que longa, né? E passou a desempenhar um importante papel diante do mundo. Desta forma, influenciando muito mais do que sendo influenciado. Isso é uma constatação. Quer dizer, nós que éramos influenciados pelo mundo, porque os desconhecíamos, ignorávamos a maioria das coisas que nos cercavam, que aconteciam, hoje acontece o contrário. Hoje o homem, pelo seu progresso, pela sua evolução, da ciência, da moralidade, ele influencia mais no mundo do que é influenciado pelo mundo. Hoje somos nós, nós humanos do planeta Terra, que ditamos a influência no orbe. É isso que ele quis dizer. Quer dizer, inverteu-se os papéis ao longo da história. Hoje em dia temos o homem influenciando fortemente o mundo,
de inúmeras maneiras, através, por exemplo, da economia, da política, da diversidade dos povos e das crenças diversas. Isso não tem dúvida, nós vamos encontrar aí imensamente. Então, ele diz que para estudar, usando essa mensagem, ele a dividiu em 6 partes, que é justamente, eu pus um número aí. Então, vemos que esse item 10, o homem no mundo, começa assim. Vocês podem me acompanhar, que é o mesmo. Diferente do que ele está aqui, que ele tirou de um outro livro, mas eu estou lendo por esse aqui. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sobre as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Está falando justamente da nossa intercessão, da nossa participação no trabalho, sobretudo, das nossas preces, das nossas orações, dos nossos pedidos, das nossas interpelações pelos nossos irmãos. Isso não é uma coisa que possa ser feita maquinalmente ou de qualquer forma. Isso nós estudamos, né, no livro do Evangelho, a questão de pedir e obtereis, a questão das orações, das preces, tudo isso está lá bem explicado. Mas, mais uma vez, nós vemos aqui. E ele diz, elevai os vossos corações, o vosso espírito, que em vossa mente não seja povoada por pensamentos mundanos, profanos e fúteis. Nós já temos essas orientações com Jesus, quando ele disse que ao orarmos, recolhêssemos aos nossos quartos. O que ele queria dizer é que para o exercício da prece, da oração, nós temos que encontrar, buscar esta condição. Consequentemente, dentro de um mundo onde a matéria nos influencia grandemente, há que existir, há que termos um esforço muito grande para que este recolhimento, este momento da nossa prece, da nossa oração, possa ser mais útil possível. E é por isso que ele diz, não seja povoado de pensamentos mundanos, profanos, fúteis. O que significa isso? As preocupações desmedidas, descabidas, exageradas, que nos cercam normalmente no cotidiano. Nós, pelo excesso de apego à matéria, pela influência grande da matéria, do mundo material, das coisas da terra sobre nós, dificilmente nós nos colocamos em uma condição melhor, adequada, para a boa utilização da prece. Desse momento em que nós nos recolhemos, seja para agradecer, para louvar ou para pedir. Seja para nós ou seja para outra. Por isso, né, nós vimos aí a mensagem. Quantas vezes nós temos esses pensamentos? Que é o pensamento em favor de alguém. Talvez possa ser até na maior parte do nosso dia, não é mesmo? Pois os pensamentos fúteis, é disso que ele está falando, mundanos, as notícias de caráter menos nobre, elas circulam sempre em maior quantidade do que as notícias boas. Não dá para negar. Por exemplo, nós temos hoje a forte influência da mídia. E o que é que ela mais apregoa? São boas notícias? São boas ações? São boas coisas? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Só dá ibope, só chama atenção aquilo que trata das coisas desvirtuadas do mundo, consequentemente,
de nós que o habitamos. Então veja aonde nós nos encontramos, que situação que nós enfrentamos para poder se colocar um pouco aquém do mundo, daquilo que é estritamente material. Tem uma máxima aí que diz viver no mundo sem ser do mundo. Né? É difícil, porque é aqui que nós temos que viver. Mas ela tem uma razão de ser. Né? Sem ser do mundo significa sem se deixar levar, perturbar, contaminar pelos excessos. Mas não é esse o nosso caso de agora. Desta maneira, torna-se um desafio para nós manter o pensamento elevado. É fácil. Realmente é muito difícil nós controlarmos, mantermos o nosso pensamento em bases mais elevadas. O que são essas bases mais elevadas? Pensamento, sentimento ajustado, equilibrado às leis de Deus. Que lei de Deus? Qual que ele falou? Maior, Jesus. Amar a Deus e ao próximo. Quer dizer, o amor. O amor é aquele que engloba tudo de bom, tudo que é bom, tudo que é certo, tudo que é razoável, tudo que serve, tudo que ajuda. É esse a dificuldade de nós tentarmos manter a nossa vibração, nosso padrão vibratório em uma condição melhor, que nos possibilite uma participação ativa, produtiva, na nossa condição de co-criador. No mundo, nós somos os co-criadores. Na obra do mundo, no progresso das coisas, do mundo material, vamos falar da terra onde nós estamos, quem é os artífices, os participantes diretos, materialmente falando? Nós. Para isso é que nós precisamos estar elevados. Não só para que a nossa participação seja boa, mas para que tenhamos boa assistência, para que possamos ouvir as informações, ajuda boa que do alto vem. O contrário, tudo se torna pior. Se nós não estamos em pensamento elevado, que ajuda recebemos? Que coisas boas nós pensamos ou levamos a efeito na nossa participação de co-criador? Daí, então, ele fala, dessa maneira, torna-se um desafio para nós manter o pensamento elevado. Mas esse é o desafio. Esse é o nosso desafio. Educar os nossos instintos é sair do homem velho, aquela recomendação do homem novo. Nós há que estarmos sempre renovando. O que é o homem novo, senão a elevação, a renovação dos nossos sentimentos? Esse é o homem novo, aquele de nós que a cada dia ascende um degrau na escala evolutiva, dá mais um passo à frente, vence uma imperfeição, desenvolve uma virtude, melhora uma virtude, porque as virtudes elas não se tornam conquistas plenas, né? As virtudes são desenvolvidas. As nossas virtudes, elas são essências divinas, nós fazemos desde o simples ignorante, capazes de evoluir. Por isso que nós vamos transitando aí para que elas vão se desenvolvendo. Do que adianta nós orarmos, virmos à casa espírita, se nós aqui estamos pensando no mundo lá fora? Se ficamos nos preocupando apenas com o que ainda está por ser feito amanhã? Ele fez uma referência à casa espírita, mas isso vale para todos os momentos e a todos os lugares que nós formos.
com o pensamento e a vontade de buscar subsídios para o nosso crescimento, a nossa evolução, a nossa conquista espiritual. Seja na igreja, seja no centro espírita, seja onde for, seja nos nossos recolhimentos íntimos, na nossa casa, no nosso evangelho no lar, nos nossos agrupamentos com finalidades outras. Todo esse momento há que estarmos ou buscarmos esse preparo para que realmente possa surtir efeito. Elevar os vossos corações. Por quantas vezes pedimos, meu anjo da guarda, por favor me ajude. Pedir não é muito nosso forte, né? Não. Mas nós não nos ajudamos por mantermos um pensamento, uma posição mental deletéria, ou seja, extremamente nociva e prejudicial. Nas nossas rogativas, nos nossos pedidos, o que a gente mais faz, né? De nada eles adiantarão se a gente não limpar a mente, se a gente não buscar realmente liberar-se daqueles pensamentos, daqueles sentimentos, né? Daquele ódio, daquela raiva que a gente sinta por esse ou por aquele. Tanto é que o Cristo advertiu, né? Antes de fazer a sua oferta no altar, vai primeiro reconciliar seu adversário. Veja nesse contexto da reconciliação com seu adversário antes de fazer a oferenda, quantas coisas ele comporta da nossa necessidade de tomarmos esses cuidados. Como é que nossos amigos benfeitores irão nos ajudar se nós mesmos não nos ajudamos? A nossa relação com o mundo espiritual, a relação espíritos a espíritos, se faz através da sintonia, da de se afinarmos, de nos ajustarmos. Quem é que consegue chegar até nós? Aqueles que estão no mesmo padrão vibratório. Os acima, para terem acesso a nós, eles têm acesso a nós, mas nós é que precisamos dar acesso a eles. Porque quem pode mais, pode menos. De modo que os bons espíritos venham até nós. Mas precisa que nós recebamos. Precisamos que nós estejamos receptivos. Muitas vezes nós estamos refratários. Quer dizer, o anjo da guarda está aí, suando, para tentar nos ajudar. Nós não estamos nem aí para ouvi-los. Ao contrário, pelos nossos desregos, quem é que nós estamos ouvindo? Aqueles que se comprazem no mal. Não é necessariamente inimigo, não, como a gente pensa, são meus inimigos. Não necessariamente. Todos que se comprazem no mal, vêm a nós quando nós estamos pensando mal. Os que se comprazem no bem, os bons espíritos, vêm a nós sempre que nós estejamos pensando e agindo no bem. Desafio: educar instintos, impulsos e ações mundanas. O Cristo disse: orai e vigiai. Comporta tudo isso. A oração e a vigilância. Nós precisamos de uma vigilância muito grande, que é justamente para vencer essa tendência em falar mal, em pensar mal, em julgar as pessoas, os outros. Então, isso nós precisamos, é uma luta, como disse lá atrás. Evitar os excessos em geral. Alimentação, ócio, tudo, né? Podemos enumerar aí quantas inúmeras coisas. Evitar exteriorizar tensões e anseios de instintos grotescos, os vícios, sobretudo. Procurar viver integralmente o presente, elevar os nossos corações, estar completo, estar por inteiro onde nós estivermos. Vivenciar o presente na sua integralidade. Dominar os instintos, substituindo tensões por sentimentos elevados. Viver o presente integralmente. Não tem como nós fugirmos do meio onde nós estamos alocados. Aliás, se é aqui que nós estamos, é porque esse lugar é o de que nós precisamos. Esse lugar, esse meio, esse emprego, esse trabalho, essa família, essa sociedade. É aí que nós estamos aí, com certeza é o que melhor nos convém. Nós não podemos fugir a isso. Devemos usar todas as condições e meios convenientes para
sairmos nos bem da situação em que estamos vivenciando. É dado para nós, é claro para nós que instintos ainda o temos, ainda trazemos conosco. São bagagens trazidas de nossas existências pretéritas. O que são os instintos? São aquelas decisões que a gente toma, mesmo depois de ter tomado algumas deliberações. Nós, às vezes, fazemos assim conosco mesmos, aí uma obrigação, fala, olha, não vou agir mais assim, não vou reagir mais assim, não vou fazer mais isso ou aquilo. De repente, inesperadamente, a gente o faz. A gente contraria uma deliberação que a gente tomou. Por que será? Eu já pensei, já não queria, já tinha, comigo que não faria mais. Porque nós ainda trazemos isso arraigados. São os instintos, são vícios, são equívocos que nós ainda não excluímos, ainda estão enraigados. Nessa nossa luta de progresso, ele é paulatino. Nós nos tornamos pacientes de um dia para o outro. O nosso esforço nos possa tornar cada dia mais pacientes. Mas não quer dizer que eu sou impaciente, amanhã eu vou me tornar paciente e nunca mais vou ser impaciente. Não é assim. As virtudes, o progresso humano se faz paulatinamente, através do uso da vontade, do exercício. Nós vamos vencendo, pouco a pouco. Sempre na medida do esforço. Quanto mais esforço empregamos, mais sucesso a gente tem. Quanto menos esforço, mais a gente se demora a desenvolver as virtudes, consequentemente, a desarraigar os vícios, equívocos e os erros. Ele vai para a segunda parte. Aí, número 2. Não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente à prece e à evocação, que foi feito aí atrás, né, mental, pretendamos vivai uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época, como deve viver os homens. Sacrificai às necessidades, mesmo às frivolidades do dia, mas sacrificai com o sentimento de pureza que vos possa santificar. Depois de falar tanto nessa necessidade de oração, de vigilância, de cuidado, ele vem e fala, né? Não quer dizer que vamos ficar o dia inteiro, né? Joelho no chão, mãos próximas orando. Não vamos viver diferentemente do que o mundo pede e nos oferta. É isso que ele quis dizer. E para isso, nós lembramos, e ele colocou aqui, que o livro dos Espíritos, quando estuda as leis morais, é o livro 3º do livro dos Espíritos, estuda as leis morais. Uma das leis, são 10 leis, a divisão que Kardec fez por que essência dos Espíritos. E tem a de número 6, que é a lei de sociedade. Então veja, sociedade é uma das leis. São diversas leis, são diversas questões que a gente poderia estudar, que é da 766, fala da necessidade da vida social, da vida de isolamento, do voto de silêncio, do laço de família. Da 766 a 775. Diversas questões. Mas ele aborda uma aqui que é interessante. Fala necessidade da vida social. Tá? Não tem como nós vivermos fora do contexto da sociedade. Então, a vida social está na natureza. Aliás, é a primeira questão da lei da sociedade. Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação social. Não deu inutilmente. Quer dizer, ele não nos deu essas 5 faculdades conhecidas, né, para que nós, inutilmente, ela é necessária, importante e útil na nossa vida de relação. São 5 sentidos que nós estudamos lá na escola. Faz parte da nossa faculdade
na vida de relação. Nós temos os 5 sentidos para serem utilizados. Então, não tem como nós ficarmos, voluntariamente mudo, surdo, principalmente, cego, surdo e mudo, sem falar os outros, que não é tanto do mundo de relação. Tudo tem uma razão de ser na obra divina e deve ser bem utilizado. Já na questão 767, é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto. Veja que tem pessoas, existem ainda hoje, aqueles que se isolam da sociedade, por mais variados motivos. Na igreja existem aqueles que se isolam, dizem para viver em contemplação e oração. Outros buscam isolamento para abster-se do contato com o mundo, sobretudo as mazelas do mundo. Aqueles que, com o poder, com a condição, se isolam. E ele diz, sem dúvida, se é contrário à lei, se isolar. Sem dúvida, pois que por instinto o homem busca a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Esse é um compromisso de estarmos juntos. Nós começamos com a família, com a sociedade, a qual o convívio nós não devemos surgir. O Richard Simonetti faz algumas abordagens interessantes nesse livro, Constituição Divina. Ele pega 3 questões aqui das leis de sociedade, e uma, sobretudo, é muito interessante, eu vou só citar para vocês verem, que ele fala assim: procurando a sociedade não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? É a pergunta. O homem tem que progredir. Insulado não é isso lhe é impossível. Pedacinho da pergunta, pedacinho da resposta. E ele chama esse título de Eremitas do Asfalto. Comentando essa questão, com esse título, dessa necessidade de estarmos convivendo e chamando de eremitas do asfalto, ele traz essa questão do isolamento religioso e outros para a atualidade. Quando ele fala eremita do asfalto, ele fala da vida atual. O livro é relativamente recente na história, é do Richard Simonetti, de Bauru, que já faleceu. Eremitas do asfalto. É a condição presente, nós, isolando, afastando-se da sociedade. E não é isso que está acontecendo? Cada vez mais, dentro da condição que temos, nós buscamos nos isolar. Dificilmente nós estamos buscando contato. Por medo, pela violência, nós estamos nos tornando os eremitas, hoje, do asfalto. As casas com grade, as casas com alarme, as casas com cercas elétricas, as câmeras, os carros blindados. Veja como é que nós estamos tornando. Vai dizer, mas é uma necessidade. Bom, não vamos entrar no mérito. Mas tudo isso acaba trazendo esse nosso afastamento do mundo em que nós estamos inseridos. Como o Richard diz em outras circunstâncias, nós passamos perto de um pedinte e jogamos uma moeda e fala, Deus olha por você. Ele fala que nós transferimos aquela obrigação nossa para Deus. E outra história que ele conta daquele que saiu à noite, foi no cinema e à noite deu aquela virada que às vezes dá. Quando ele saiu, estava um frio tremendo e tinha um rapaz, uma pessoa tirintando de frio debaixo de uma cobertura. E ele ficou doído, pegou o telefone, ligou para a polícia, ligou para o SOS, ligou para um monte de lugar. Um não podia, outro não tinha carro. Bom, infelizmente, não teve condições. Montou no carro e foi embora para casa. Quando ele voltou no outro dia, tinha um jornal, todo mundo rodeado, que foi ver o frio, a intempérie daquela noite, tinha matado, tinha levado a óbito aquela pessoa. Era uma pessoa necessitada, doente, que tinha vindo da zona rural e chegou ali, não achou ajuda, não conseguiu ser atendida e acabou morrendo. E o que o Richard disse? O que faltou naquele momento?
papel nosso na sociedade. Porque nós, às vezes, nos desobrigamos do nosso papel social, às vezes transferindo responsabilidade. Como fez o nosso irmão. De boa forma, né? Ligou para todos os órgãos. Esqueceu que, talvez, sozinho ou com ajuda, poderia ele mesmo ter pego aquela pessoa, posto num carro, levado a um pronto-socorro. Essa é a dissertação que o Richard fará. Não vamos nem entrar no mérito da questão. Está certo ou está errado? Mas dá para se pensar alguma coisa, né? Como é que nós transferimos nossa responsabilidade? Nós pagamos imposto. Existe o albergue, como é que chama aquele que a turma não gosta de ir lá para baixo? Saprome, né? Tem o Saprome. Tudo bem, tem tudo isso. Mas tem a nossa parte. E é o que a gente, às vezes, esquece de fazer. Né? Isso está dentro da lei de sociedade. Não temos, pois, um objetivo enquanto homens no mundo ou enquanto seres encarnados. Nós temos. É concorrer para o progresso. E aí pensamos, mas este mundo é tão grande, tem 7 bilhões de irmãos e irmãs, e eu preciso ajudar? Mas devemos nos ater principalmente ao nosso mundo, que é a princípio o meio familiar, nossos vizinhos, nossos parentes, colegas de escola, colegas de trabalho, nossa cidade. É nesse meio social que nós devemos concorrer para o progresso. Quer dizer, nós temos um compromisso que já começa à nossa volta. Né? Família, trabalho, amigos, sociedade. Quer dizer, o exercício, o compromisso nosso é muito grande, não precisa ir longe, não precisa ir muito aquém, não precisa dar passos muito longos, muita caminhada, que nós vamos encontrar lugar de exercitar a nossa obrigação. Temos, às vezes, aquele vizinho, aquele colega que perde a paciência, e é aí que entra nosso auxílio. Seja ficando em silêncio, seja fazendo uma prece, seja auxiliando mais diretamente esse nosso irmão. Quanta questão existe de relacionamento. Hoje eu vi alguma coisa, no nosso meio, alguém postou que o vizinho soltou bomba no cachorro dela que estava latindo, né? E o que gerou? Já gerou um baita texto na internet, aí, no nosso meio aí. Mas, também, só dizer como é que a coisa vai longe, né? Por pequenininha que for, vai longe. Pois no âmago, todos somos irmãos em humanidade. Nós aqui podemos atuar em papéis como pais, mães, filhos, avós, tios, chefes, subordinados. Nós falamos outro dia de superiores e inferiores. Mas, na essência, todos nós somos irmãos. E na parte 3? Nesse item nós não vamos acabar, né? Sois chamado a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a ninguém, a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede jovial, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. A respeito disso, aqui ele diz. Aqui o Espírito Protetor, que foi o que fez a mensagem, nos lembra que no mundo vamos conviver com os mais diversos indivíduos. E que estes, na maioria das vezes, são diferentes de nós. Pensando diferente, com crenças e ideologias diferentes. Posicionamentos e comportamentos distintos dos nossos. Ou seja, em maioria, totalmente diferente de nós. Aí imaginamos, mas seria melhor se Deus colocasse junto de mim pessoas iguais que pensassem como eu penso. Que maravilha, né? Tudo igual, tudo pensando igual, tudo falando a mesma língua, o mesmo sentimento, todo mundo torcendo para o Corinthians, né? Que bom que seria, né? O Parmeira. Mas se todos pensarmos igual, não haveria espaço para o progresso, pois o crescimento vem da diversidade. Benevides já sempre falou, muitas vezes falou dessa questão.
É na diversidade, é da diferença que nós crescemos, porque sempre alguém tem algo diferente para mostrar a outro, seja de certo ou de errado. Porque até no que o outro faz de errado, diz lá, tem algum proveito nós observarmos? Tem, se for para não fazer igual. Aonde nós podemos nos espelhar? Tanto é no acerto do próximo como no erro dele. Espelhar no acerto dele para fazer igual e no erro para não fazer igual. Se nós estamos julgando certo também, porque nem sempre fazemos, né? Julgadores eméritos que somos, críticos eméritos que somos. É justamente na diversidade que vamos encontrar dificuldade. Justamente por isso que tem dificuldade, porque somos diferentes. Vamos enxergar a possibilidade de crescermos mais um pouco e entendermos aquele nosso irmão que não foi educado como eu fui. Preciso, pois, entendê-lo e respeitá-lo. Sede joviais, sede ditosos, mas que a sua jovialidade provenha de uma consciência limpa. Né? Essa era a recomendação dele. Na quarta parte, não consiste a virtude em assumir severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reportei todos os atos de vossa vida ao Criador, que vô-la deu. Basta que quando começardes ou acabardes uma obra, quando começardes ou acabardes, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais, num arroubo da alma, ou a sua proteção, que é no início, né? Para que obtenhas êxito, ou a sua bênção para ela se a concluir. Nada nunca sai sem pensardes em Deus, para que esse pensamento vos purifique e santifique os atos. A gente costuma dizer sempre nas coisas, graças a Deus, né? Graças a Deus. É o que mais a gente diz. Na realidade, está certo. Né? Ele diz, vamos começar uma obra, vamos começar alguma coisa, pedir a Deus a proteção. Terminamos, vamos agradecer o sucesso. É isso que ele, né? É uma ideia que a gente deva ter. Sempre que Deus trabalhe incessantemente por nós. Senão fica aquela ideia do orgulho, né? Que a gente se acha, como eu sou inteligente, como eu sou capaz. Quer dizer, tudo nós transferimos para a nossa condição. Exaltamos só a nossa condição, nossa inteligência, a nossa força, a nossa coragem na conquista de uma obra. Quando, na realidade, nós sempre contamos, precisamos, devemos e precisamos contar com a proteção, né? A inteligência, o entendimento, que todo instante nos é soprado. Daí a questão de nós estarmos numa condição melhor para que essa ajuda que nunca nos falta possa realmente ser percebida, entendida. Mas eu não escuto nada. Bom, pensamos que não escutamos. O Espírito escuta. Uns escutam mais, outros escutam menos. Mas quanto melhor for esse preparo, essa elevação espiritual, mais facilmente nós somos suscetíveis de, entre aspas, né, ouvir. Nós não vamos dizer, vamos ouvir alguém falando, pega a direita, pega a esquerda. Não é isso, mas é uma ideia. É um bom pensamento. Por onde eu vou, meu Deus? Caminho eu tomo. Aí vem aquela ideia, aquela sugestão. Né? Mas se o seu pensamento não é esse, né, aí vão mandar você para a direita quando aquilo te leva para o precipício. Né? Então, essa questão. Ele diz, né, que nessa quarta parte, que o Espírito Paulo Vitor, Francisco de Paula, na obra Quem é o Cristo, psicografia de Raul Teixeira, diz, em chegando ao mundo terrestre, todo o Espírito, desde os mais simplórios até os mais aquinhoados de valores gerais, estará a braços com as condições do planeta. Chegou aqui, não tem jeito, né? Nós vamos viver no mundo, vamos estar no mundo. Ninguém chegando aqui vai se aliar ao mundo, às influências do mundo. Um mais, outro menos.
Todos precisamos comer, vestir, nos satisfazer das mais variadas formas. Então, nós temos que viver o mundo. Ele diz um exemplo aqui que o Sócrates não teve que sorver o veneno mortal, Sócrates, né, para reafirmar a sua verdade, teve que submeter a cicuta, o veneno da cicuta. E o grande, que era um pregador da não-violência, morreu assassinado. O Cristo, para pregar esse exemplo, esse grande legado, também se submeteu a sacrifício. E continua Francisco de Paula, né, através da psicografia de Raul Teixeira. Os que sonham com uma vida sem problema, mesmo estando na terra, com certeza se julgam injustiçados por Deus, por tê-los internado nesta e não noutra paragem cósmica. Deus não olha para mim, Deus não pensa em mim, e quantas vezes a gente não blasfema, né? E quem é o Cristo? Questão 29, capítulo 29, psicografia do Raul Teixeira. Precisamos compreender que o crescimento, nosso papel de cristãos e espíritas, enquanto seres humanos, é sim uma diferença. É entender aquele meu semelhante, muitas vezes difícil. É aí que eu vou crescer. A grande dificuldade e problemática nossa é entender as pessoas, né? É aceitar, compreender. Por isso que a caridade, segundo entendia Jesus, né, benevolência para com todos, indulgência é um dos tríplices aspectos da caridade, indulgência para as perfeições alheias. O Cristo nos advertiu, né? Vedes um cisco no olho do irmão, não vede uma trave na nossa. Essa questão de crítico, exagerado, juiz férreo, intransigente, das coisas e atitudes alheias e não nossas. Né? Então ele fala que nós precisamos ser mais condescendentes, não precisamos pactuar, mas a gente tem que relevar, aceitar, porque é justamente essa diversidade em que nós, cada um de nós, nos encontramos. Nesse inteirinho, analisando o primeiro parágrafo, ele diz: quantas vezes nos adentramos a um colégio, uma academia, a uma doutrina, e por este motivo adotar um posicionamento, uma atitude sombria. Jesus quer que nós sejamos alegres, felizes. Não deve ter nenhuma relação negativa o meu crescimento intelectual e moral, por exemplo, com minha postura com relação ao meu semelhante. Porque agora sou espírita, não posso dizer: irmão, que bom que você veio, que bom que você está aqui, vamos dialogar. Ele está falando justamente daqui. Ele fala, não consiste em virtude, não consiste a virtude em assumir severo e lúgubre aspectos. Nós não temos que ser severo, ser lúgubre, por ser isso ou aquilo. Ele falou aqui da religião, mas vamos falar na posição, no cargo. Né? Nós vimos o dia do superior e inferior. Então, em nenhuma posição nós devemos assumir essa condição. Nós devemos ser alegres, humildes, simples, em quaisquer condições e situações que estivermos e que ocuparmos. É isso que ele se dizer. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelir-vos os prazeres. Não, vamos, né, usufruir. O mundo dá prazer, a vida é prazerosa, tem prazer? Tem, porque Deus deu. E é lá no livro do Espírito, porque Deus, para pôr prazer, gosto nas coisas, para que nós aproveitássemos e aprendêssemos a utilizar as coisas. O alimento tem prazer, muitas coisas na vida têm prazer, nos atraem. Por quê? Para que nós não negligenciarmos. Se a comida não fosse boa, nós estávamos todos magros, esqueléticos, porque ninguém queria comer, para quem comer? Não, mas a comida é boa, nós comemos, às vezes passamos até do peso aí, né? E todos os outros demais prazeres. Agora, a par do prazer, que é justamente para atrair as nossas necessidades, de nós realizarmos nossa necessidade, existe aí também o aprendizado de encontrar o equilíbrio do uso certo, correto das coisas. Então, as coisas nos satisfazem, têm prazer, a vida é prazerosa, nós devemos, está aí, se Deus colocou, é para nós usarmos e aprendermos a usar dentro dos limites. É o capítulo que fala do necessário e do supérfluo. E dos Espíritos trata disso. A doutrina é ampla, aborda todos os assuntos. É um capítulo falando do necessário e do supérfluo.
Não vai falar para você o que você deve usar, o que você não deve usar. Mas só dizer do equilíbrio, né? Joana de Ângeles diz: alguém que cultiva a alegria de viver já possui um tesouro. Espalhe-o aonde te encontras e oferta-o a quem te acerque, tornando mais belo o dia a dia de todos os seres com o sol de tua alegria. Psicografia, lógico, do Divaldo Franco. Como é bom ser alegre. Como seria bom se todos fôssemos alegres. Se nós manifestássemos alegria na nossa convivência para com todas. Muitas vezes algum irmão nosso está triste, depressivo, isolado, passando por determinada situação, e a gente chega e dá um bom dia, sorri para ele. Estes seus simples atos podem fazer a diferença. Nós não sabemos quando vamos partir deste plano. Temos que refletir. Nós estamos aproveitando a nossa vida, deixando de lado as nossas boas marcas. Quais marcas deixarei para os meus familiares se lembrarem de mim? Não importa a idade. Para as pessoas ligarem de nós, né? Na figura visualizamos pessoas jovens e pessoas idosas, mais maduras, com alegria de viver. A gente vai encontrar, né, em todas as faixas etárias pessoas com alegria de viver. A pessoa velha, o que é? É aquela que não vê o maravilhoso de viver. É aquela que se isola. E hoje nós temos muitos jovens velhos. A gente vê na televisão, às vezes, eles entrevistam as pessoas aí da terceira idade, desfrutando de uma vida maravilhosa, de uma alegria contagiante. A pessoa pergunta da idade, não me sinto velho, estou alegre, o negócio é viver, né? Você pode encontrar uma pessoa jovem aí, da meia idade, né? Já acabrunhada, derrubada para baixo, né? Então, a idade está muito ligada também à alegria de viver. O envelhecimento é uma condição humana, mas podemos aprender a ser felizes e a sorrir em qualquer fase de nossa vida. Este é o convite que a Joana de Ângeles nos faz, exteriorizarmos a nossa alegria de viver. E não temos ideia de como isto pode ser importante para o nosso semblante. Tem a questão, né, de que o sorriso se movimenta não sei quantos músculos da face, ao contrário da raiva, da ira, né? A importância de uma coisa sobre a outra. E a quinta parte, a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde a menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado ou isolado, né? Unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-las. Aquele, pois, que se isola, prova-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Quer dizer, a melhor coisa que nós temos é a vida de relação. É a melhor oportunidade que nós temos de crescimento espiritual. Porque só aí nós vamos exercitar as nossas reais condições de servir, de sermos, como disse lá, co-criadores, de sermos observadores dos ensinamentos de Jesus, de estarmos buscando a prática e a vivência das leis de Deus. Nosso papel é muito relevante neste mundo. Pensamos então naquelas pessoas eremitas, aqueles monges isolados que estão nas montanhas do Tibete. E esqueçamos de que nós diariamente nos isolamos de nossos semelhantes. Justamente aquela página lá que eu falei do Richard, mas não é ele que escreveu isso, né? Em casa, eu converso com meus familiares. Muitas vezes nos isolamos nos meios eletrônicos. E hoje está uma calamidade, né? E aí observamos familiares que conversam mais através dos meios eletrônicos do que pessoalmente. Isso não seria um isolamento? O isolamento está em nós. Não é necessário subir uma montanha ou fechar-se num claustro. O que estamos fazendo para mudar isto? Como podemos praticar a caridade absoluta se nós estivermos isolados?
Hoje, a coisa está pegando, né? Essa questão do contato, da relação. A gente fica muito aí, né? O Cristo estava somente com seus apóstolos ou com os doutores da lei? Não, ele estava sempre no meio da multidão, passando sua mensagem de amor para a humanidade. Nesse ambiente em que vivemos, com pessoas às vezes de má fé, e é nesse ambiente em que devemos atuar para dar a nossa contribuição, mesmo que seja pequenina, uma parcela mínima, mas que uma palavra que nós digamos ou uma ação que nos tenhamos possa modificar a forma de pensar do nosso semelhante, independente da posição social. Pois que uma pessoa pode ter muitas posses materiais, mas estar necessitando de forma extrema de uma palavra de consolo. Essa questão da nossa firmeza de pensamento, de ideia, também é muito oportuna. Às vezes a gente, para não entrar numa contradição, numa contenda, a gente abstém-se de reafirmar os nossos sentimentos, os ideais, os nossos valores. E é lógico que nós não vamos, o Espiritismo fala, por exemplo, não fazer prosélitos, né? Não sai pregando, mas seja em quaisquer atividades, né? Seja na política, seja na religião, seja onde a gente deve atestar, não fugir a dar testemunho das nossas convicções. Porque aquilo que nós achamos certo, correto, bom para nós, é o que nós passamos para os nossos filhos e é o que nós devemos passar para os nossos amigos, nossos irmãos, nossos companheiros. Então é isso que ele está dizendo, né? Por isso que se nós nos fecharmos, nós não temos essa possibilidade. É só na vivência social, no convívio social, que nós podemos levar a nossa contribuição. Aquilo que acreditamos, aquilo que achamos certo, aquilo que nós achamos nosso irmão queira, possa ajudar. Lógico que eu posso fazer uma avaliação. Não adianta falar para ele já conheço, é refratário, não quer. Mas se a gente vislumbrar uma pequena possibilidade que seja, levamos a nossa palavra, o nosso conselho, a nossa ajuda. Porque, como disse lá da caridade, quando fala em caridade, a maior caridade nem é a material. Você vê aquele tríplice aspecto: ser bom, fazer o bem, ser indulgente e perdoar. Um é material, os outros dois são moral. Então, a caridade material é a mais importante nessa nossa relação, nesse nosso mundo de relação. Mais importante que a material. E vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no isolamento, que utilidades tende na terra? Isso ele tirou do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 26. Né? Então, uma passagem está lá no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, no item 26. Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no isolamento, que utilidades tende na terra? Veja, isso aqui não está dizendo para o isolamento completo. É todo o isolamento que nós buscarmos, todo o afastamento que nós buscarmos da nossa convivência social. E na sexta parte, que termina aí, né? Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco é os espíritos, porque isso aí é um espírito protetor que estava falando, né? Para viver em comunicação constante conosco, para viver sob as vistas do Senhor, seja preciso vos siliceis e cobrais de cinza. Não, ainda uma vez vos dizemos, ditosos sede, segundo as necessidades da humanidade. Mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento, um ato que o possa ofender ou fazer, se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa.
ele termina dizendo que essa é a essência do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeita. Quando grandemente chegamos ao final do dia e fazemos nossa autoanálise e pensamos, por exemplo, hoje eu não ofendi a ninguém, ou então hoje eu não perdi a paciência, ou eu deixei de sorrir, ou de dar um bom dia, assim começa a autoanálise que leva a uma melhoria contínua de ser. Quer dizer que ele acaba recomendando uma autoanálise que a gente pode fazer, e isso nós encontramos lá no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, que, perguntado por Kardec, conheceis-te a ti mesmo, como fazer para conhecer a ti mesmo, que é uma maneira de você se melhorar, porque se você não se conhece, você não sabe o que você tem para melhorar, o que você já tem de bom e o que você precisa, o que você tem de errado, se eliminar. E o Santo Agostinho faz uma análise grande e diz assim, começa assim, diz, fazei como eu fazia quando estive entre vós. Antes de colocar a cabeça no travesseiro, ele fazia toda essa reflexão. Né? Isso que foi dito aí, muito mais. Perguntas, questionamentos, observação sobre o dia. Para ver o que tinha feito de bom, o que tinha feito de certo, o que tinha deixado de fazer, se existia algo que ele pudesse se envergonhar. Né? Então não vamos entrar na... Mas é uma dissertação interessante. Essa análise que Santo Agostinho fazia antes de colocar a cabeça ao travesseiro. E ele está fazendo aqui uma reflexão que a gente pode fazer ocasionalmente, em algum momento, ao deitar-se, ao levantar, em algum momento da vida. É importante que a gente faça um feedback, uma retrospectiva da vida da gente, porque a gente vai tocando a vida aí, né? Nesse mundo agitado, não se dá conta nem de como estamos nos conduzindo. Acertadamente ou não? Estou caminhando certo? Como andam os meus equívocos? Como andam as minhas realizações, minhas atitudes, meus comportamentos? Como estou cuidando dos meus vícios? Como estou enfrentando? Né? Então, esse item interessantíssimo, né? O homem no mundo. É uma questão para a gente pensar. Porque a gente fica pensando, o que será que eu devo fazer? Como fazer? O que eu mais preciso? E a doutrina espírita vem mostrar justamente, desde os homens, estão aí para ser observados. A gente, às vezes, passa por cima de alguma, a Polícia Federal não pega, né? E nós escapamos. Mas esquecemos que as leis dos homens, as leis de Deus, as que regem a humanidade, dessa nós nunca escapamos. Todo o equívoco, não observância delas, rende para nós um prejuízo que nós temos que pagar. E aí não precisa de polícia, não precisa de ninguém, não precisa de lei, não precisa de nada. Porque as leis de Deus estão na nossa consciência. Então somos nós mesmos que amanhã, quando despertar da nossa consciência, porque ela também progride, ela cresce, ela eleva, ela vai nos dizer, você fez aquilo errado. Você deixou de fazer aquilo. E aí não nos esquecemos da pergunta de Kardec. Basta não fazer o mal? Não. Temos também que fazer o bem na extensão das nossas forças e possibilidades. Estou dizendo isso porque a gente pode fazer uma análise e dizer, eu não fiz mal a ninguém. Mas um bem que se você deixou de fazer já é um mal. Uma possibilidade que você teve de servir, de ajudar, e você não fez, você já contrariou. Você não fez, você contrariou a lei de Deus. Porque a lei de Deus é lei de amor, é lei de serviço. Então a gente vai emendando uma coisa na outra aí e vai passando da hora. Desculpe, já falei.